Você já imaginou como os ensinamentos de um jovem nobre renascentista podem transformar sua vida hoje? Prepare-se para descobrir como São Luís Gonzaga, com apenas 23 anos, desafiou todos os padrões de sua época, escolhendo um caminho de virtude e sacrifício. Neste vídeo, revelaremos como suas decisões contraintuitivas e sua crença inabalável em Deus não só o tornaram um exemplo de santidade, mas também ofereceram uma recompensa rápida, uma vida de propósito e significado. Curioso para saber mais? Fique até o final, onde juntos faremos uma oração inspiradora. Vamos começar. Desde o nascimento, São Luís Gonzaga foi destinado a uma vida de nobreza e tradição. Imagine crescer nos corredores grandiosos de um palácio em Roma, cercado pela opulência e pelos deveres de um príncipe. Luís, o primogênito de Ferrante Gonzaga, nasceu com o peso de uma linhagem nobre do Sacro Império, destinado a seguir os passos de seu pai como um líder militar. Mas, como tantas histórias que desafiam o destino, a vida de Luís começou a moldar-se de maneira diferente. Desde tenra idade, ele foi envolvido em um mundo onde a bravura era medida pela coragem na batalha e pela honra no campo de guerra. O pai de Luís, um comandante militar respeitado, sonhava com um herdeiro que lideraria exércitos e protegeria terras com a mesma bravura que ele. No entanto, mesmo nesse ambiente de rigor e disciplina militar, havia uma corrente silenciosa de influência, a educação e a fé cristã que sua mãe incutia profundamente em seu coração. Nas salas de um palácio, onde os passos ressoavam com a pompa e a circunstância, Luís experimentou uma dualidade rara. Enquanto aprendia os caminhos do dever e da aristocracia, sua mãe, com sabedoria sábia, guiava-o nos ensinamentos de Cristo. Ela não apenas lhe ensinou a ler as Sagradas Escrituras, mas também mostrou-lhe através de seu próprio exemplo como a fé poderia iluminar até os corredores mais escuros do poder e da ambição mundana. Imagine, por um momento, a tensão entre o chamado secular para a batalha e a voz suave da fé que sussurrava ao seu ouvido. Para Luís, essa dualidade não era apenas uma questão de destino, mas uma encruzilhada de propósito. Ele cresceu sob a sombra de expectativas monumentais, onde cada passo era guiado não apenas pela vontade de seu pai, mas pela responsabilidade de uma linhagem que moldava reinos. No entanto, até mesmo nas paredes de um palácio, onde o poder era tangível e as glórias eram contadas em batalhas vencidas, Luís encontrou-se confrontado com uma questão mais profunda: o que é verdadeiramente nobreza? Ele viu soldados bravos, honrados por suas habilidades de guerra, mas também viu o preço amargo da violência e da ambição desenfreada. Esses contrastes não eram apenas lições de história, eram reflexões vivas de como a vida poderia ser vivida. Pergunte a si mesmo agora, como essas lições se aplicam à sua própria jornada. Em um mundo onde a bravura pode ser medida não apenas pela espada, mas pelo caráter, onde você encontra sua nobreza pessoal? A história de Luís não é apenas uma narrativa distante, é um espelho que reflete as escolhas que todos nós enfrentamos. Como podemos, em nossas próprias vidas, equilibrar as expectativas externas com a verdade interior que guia nossos passos? Essas perguntas não são apenas filosofia abstrata, elas são portais para uma compreensão mais profunda de nossa própria jornada espiritual. Assim como Luís Gonzaga encontrou coragem para seguir seu chamado além das fronteiras do esperado, também somos desafiados a olhar além das convenções mundanas e buscar a verdadeira nobreza de alma. Esta não é apenas a história de um príncipe destinado a comandar exércitos, é a história de um jovem que descobriu que a verdadeira batalha é interna, onde a fé e a coragem se encontram em um campo de honra transcendente. Que escolhas você fará hoje que refletirão sua própria jornada espiritual? A história de Luís Gonzaga é mais do que um conto de nobreza, é um convite para cada um de nós encontrar nossa própria voz de coragem e fé, independentemente das expectativas externas. Imagine crescer em um ambiente onde cada passo era guiado não apenas pela pompa de um palácio, mas pela sabedoria calorosa de uma mãe que iluminava seu caminho com os ensinamentos de Cristo. Para São Luís Gonzaga, essa dualidade de vida nobre e fé profunda foi moldada não apenas pelo dever, mas pelo amor e pela devoção de sua mãe. Desde os primeiros momentos de sua infância, Luís foi envolvido nos abraços ternos de uma mãe que não apenas lhe ensinava a ler as palavras sagradas, mas também lhe mostrava como viver esses ensinamentos em um mundo de riquezas e privilégios. Ela não era apenas uma figura materna, era um farol de fé em um mar de expectativas e tradições. A mãe de Luís entendia que a verdadeira grandeza não reside apenas no sangue ou no título, mas na pureza do coração e na generosidade para com os outros. Ela lhe ensinou não apenas a recitar orações, mas a encontrar conforto e orientação nas palavras de Cristo, mesmo nos salões onde o poder e a política dominavam. Pergunte a si mesmo agora, como a influência materna de São Luís Gonzaga ressoa em sua própria vida. Em um mundo onde as expectativas podem ser pesadas e as escolhas difíceis,
onde você encontra a sabedoria e a orientação que moldam seu caminho. A história de Luís não é apenas um conto distante de nobreza, é um lembrete de como o amor e a fé podem transcender as barreiras do tempo e do espaço. Essas lições não são apenas para o passado, são luzes para o presente. Como podemos, em nossas próprias vidas, encontrar o equilíbrio entre os deveres do mundo e a verdade interior que nos chama a algo maior? A mãe de Luís não era apenas uma guia espiritual, era uma defensora da alma, que moldava seu filho não apenas para o presente, mas para um futuro de serviço e devoção. Assim como Luís encontrou conforto e inspiração nos ensinamentos de sua mãe, também somos desafiados a olhar para dentro e encontrar as vozes que nos guiam em meio às tempestades da vida. Não é apenas sobre seguir tradições, é sobre encontrar significado e propósito em cada escolha que fazemos. Que escolhas você fará hoje que refletirão a orientação e a sabedoria que moldaram a jornada de São Luís Gonzaga? A influência materna não é apenas um fio na tapeçaria da vida, é um presente eterno de amor e fé que nos acompanha em cada passo da jornada espiritual. Imagine estar no auge da juventude, cercado pelas promessas do mundo e pelas expectativas de uma linhagem nobre. Este era o dilema de São Luís Gonzaga, cuja vida estava destinada a seguir os passos de seu pai como um líder militar respeitado. No entanto, mesmo em meio ao brilho dos salões aristocráticos e ao chamado da glória militar, Luís ouviu um chamado mais profundo, o chamado para servir a Deus. Aos 14 anos, Luís experimentou um momento decisivo ao receber a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, um santo que o tocou profundamente com sua devoção à Eucaristia. Esse encontro não foi apenas um evento religioso, foi uma epifania que transformou sua compreensão do propósito da vida. Luís sentiu o chamado de Deus pulsando em seu coração, convidando-o a uma vida de renúncia e serviço. Pergunte a si mesmo agora, em meio às demandas do mundo moderno, onde você encontra seu chamado mais profundo? Luís Gonzaga não apenas ouviu o chamado de Deus, ele respondeu com coragem e determinação, escolhendo seguir uma vocação que transcendeu as expectativas de sua época. Sua decisão não foi apenas uma escolha pessoal, foi um ato de fé que desafiou as convenções mundanas e abraçou a eternidade. Essa história não é apenas um conto distante de devoção, é um convite para cada um de nós explorar o que realmente importa em nossas vidas. Como podemos, em nossos próprios caminhos, encontrar a coragem de ouvir e responder ao chamado de Deus? Luís Gonzaga nos ensina que a verdadeira grandeza reside não na conquista do mundo, mas na humildade de servir a um propósito maior. Portanto, reflita sobre sua própria jornada espiritual. Que chamados você ouve em seu coração hoje? Que passos você pode dar para seguir um caminho que não apenas preenche seus dias, mas também alimenta a sua alma? A decisão de Luís Gonzaga não apenas mudou sua própria vida, mas continua a inspirar gerações a buscar significado e propósito além das aparências mundanas. Que escolhas você fará hoje que refletirão a coragem e a determinação de São Luís Gonzaga? Sua história não é apenas uma página virada no livro da história, é uma luz que brilha no caminho daqueles que buscam verdadeiramente o chamado de Deus em suas vidas. Imagine um momento na sua vida onde você se sente verdadeiramente tocado por algo maior. Para São Luís Gonzaga, esse momento aconteceu aos 14 anos, quando recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu. Nesse instante sagrado, Luís não apenas participou de um ritual religioso, mas experimentou uma conexão profunda com Deus através da Eucaristia. A Eucaristia, para Luís, não era apenas um símbolo ou um costume da Igreja. Era a presença viva de Cristo, alimentando sua alma e guiando seus passos. Pergunte a si mesmo agora, qual é a importância da Eucaristia na sua vida? Em um mundo agitado e cheio de distrações, como você pode encontrar tempo para se conectar espiritualmente com algo maior? Luís Gonzaga descobriu que a Eucaristia não era apenas um ritual, mas uma fonte de força e orientação em sua jornada espiritual. Ele encontrou conforto nas palavras de Cristo e na comunhão com outros fiéis. Sua vida não era apenas sobre deveres e responsabilidades, era sobre encontrar significado e propósito através da fé. Refletindo sobre isso, como você pode integrar a fé e a Eucaristia mais profundamente em sua própria vida cotidiana? São Luís Gonzaga nos lembra que a verdadeira transformação começa dentro de nós mesmos, através da busca por uma conexão mais profunda com o divino. Portanto, não veja a Eucaristia como um simples ritual, mas como um encontro sagrado com Cristo. Como isso pode mudar sua perspectiva sobre a vida diária? Como você pode encontrar paz e orientação através da comunhão espiritual? Assim como Luís Gonzaga, que encontrou sua vocação e propósito através da fé, você também pode descobrir um caminho de paz e realização interior.
Permita que a Eucaristia seja não apenas um ato de devoção, mas um farol de esperança em seu próprio caminho espiritual. Imagine estar diante de uma decisão crucial em sua vida, onde cada escolha pode moldar seu futuro. Para São Luís Gonzaga, o discernimento espiritual foi mais do que uma habilidade, foi um princípio orientador que o ajudou a encontrar seu caminho em meio às complexidades da vida. Discernimento não é apenas sobre tomar decisões, é sobre entender profundamente a vontade de Deus e como ela se aplica à sua vida. Pergunte a si mesmo agora, como você pratica o discernimento espiritual em sua própria jornada? Em um mundo cheio de distrações e influências conflitantes, como você pode encontrar clareza e direção? Luís Gonzaga descobriu que o discernimento espiritual não é apenas uma prática reservada para momentos de grande decisão, mas algo que permeia cada aspecto da vida diária. Ele questionava não apenas o que era bom ou conveniente, mas o que era verdadeiramente alinhado com os valores eternos e com o propósito de sua alma. Refletindo sobre isso, como você pode aplicar o discernimento espiritual em suas próprias escolhas cotidianas? Quais passos você pode dar para se conectar mais profundamente com a vontade de Deus e encontrar paz interior? São Luís Gonzaga nos lembra que o discernimento não é apenas sobre encontrar respostas imediatas, mas sobre cultivar uma conexão constante com o divino. Portanto, não veja o discernimento como uma habilidade reservada apenas para os escolhidos, é uma prática acessível a todos que buscam uma vida de significado e propósito. Como isso pode mudar sua abordagem em relação ao trabalho, aos relacionamentos e às decisões financeiras? Como você pode encontrar a sabedoria espiritual necessária para navegar pelas complexidades da vida moderna? Assim como Luís Gonzaga encontrou clareza e direção através do discernimento espiritual, você também pode descobrir um caminho de confiança e paz interior. Permita que o discernimento seja não apenas uma ferramenta, mas um guia constante em sua jornada espiritual e pessoal. Imagine estar diante de desafios aparentemente intransponíveis, onde cada passo parece um esforço hercúleo. São Luís Gonzaga, em sua curta mas significativa vida, nos ensinou o poder da perseverança através de seu exemplo de fé inabalável e compromisso com sua vocação. A vida cotidiana muitas vezes nos coloca à prova, nos desafiando a manter nossa determinação mesmo quando enfrentamos adversidades. Pergunte a si mesmo agora, como você lida com os momentos difíceis em sua própria jornada? Como a história de Luís Gonzaga pode inspirá-lo a perseverar em seus próprios desafios? Luís Gonzaga não era apenas um jovem nobre com privilégios, ele era alguém que escolheu um caminho de renúncia e serviço a Deus, apesar das pressões e expectativas de sua época. Ele enfrentou a oposição de seu próprio pai e resistiu às tentações mundanas que poderiam desviar seu foco espiritual. Sua perseverança não era apenas uma qualidade, era um testemunho vivo de sua fé inabalável. Refletindo sobre isso, como você pode aplicar o exemplo de perseverança de Luís Gonzaga em sua própria vida? Quais são os obstáculos que você enfrenta hoje que exigem um compromisso renovado e uma confiança inabalável em Deus? São Luís nos lembra que a perseverança não é apenas sobre resistir, é sobre crescer mais forte e mais próximo de nossos ideais espirituais, apesar das adversidades. Portanto, não veja os desafios como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para fortalecer sua fé e determinação. Como isso pode transformar sua abordagem em relação ao trabalho, aos relacionamentos e à busca por um propósito maior na vida? Como você pode encontrar força na história de Luís Gonzaga para perseverar e alcançar seus objetivos espirituais? Assim como Luís Gonzaga perseverou em sua busca pela vontade de Deus, você também pode descobrir uma renovada coragem e esperança em sua própria jornada espiritual. Permita que a história de Luís Gonzaga seja não apenas um exemplo, mas um farol de inspiração em seus momentos de desafio e decisão. Imagine viver em um mundo onde o amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma força transformadora que guia cada decisão e interação. São Luís Gonzaga, através de sua vida de dedicação e serviço, nos ensina que o amor verdadeiro vai além das palavras, ele se manifesta em ações concretas e sacrifícios pelo bem dos outros. No cotidiano agitado, muitas vezes somos confrontados com escolhas que exigem mais do que simplesmente seguir nossos desejos pessoais. Pergunte a si mesmo agora, como você pratica o amor em sua própria vida? Como a história de Luís Gonzaga pode inspirá-lo a viver com mais compaixão e generosidade? Luís Gonzaga não era apenas um jovem nobre com privilégios, ele era alguém que escolheu um caminho de renúncia e serviço a Deus, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Ele encontrou a verdadeira realização não na busca por poder ou riquezas, mas no cuidado amoroso pelos necessitados e no serviço desinteressado aos mais vulneráveis. Refletindo sobre isso, como você pode aplicar o exemplo de amor e serviço de Luís Gonzaga em sua própria vida?
Quais são as oportunidades diárias para expressar compaixão e generosidade em seu trabalho, em seus relacionamentos e em sua comunidade? São Luís nos lembra que o amor autêntico não é apenas uma emoção, é uma escolha consciente de colocar o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios interesses. Portanto, não veja o amor como um sentimento passageiro, mas como uma força que pode transformar vidas e fortalecer comunidades. Como isso pode mudar sua perspectiva sobre suas responsabilidades diárias e seu impacto no mundo ao seu redor? Como você pode cultivar um coração compassivo e uma fé que se manifesta em ações concretas, inspirado pelo exemplo de Luís Gonzaga? Assim como Luís Gonzaga encontrou significado e propósito através do amor e da fé, você também pode descobrir uma nova profundidade em sua própria jornada espiritual e pessoal. Permita que a história de Luís Gonzaga seja não apenas uma inspiração, mas um desafio para viver com mais amor, compaixão e fé em cada aspecto de sua vida. Imagine viver em um mundo onde a pureza de coração e o discernimento são valores fundamentais, guiando cada decisão e escolha que fazemos. São Luís Gonzaga, através de sua vida dedicada a Deus e aos outros, nos ensina que a verdadeira pureza não é apenas a abstenção do mal, mas a busca ativa pela vontade divina e pela santidade em todos os aspectos da vida. No cotidiano agitado, somos constantemente bombardeados com tentações e distrações que podem desviar nosso foco do que realmente importa. Pergunte a si mesmo agora: como você cultiva a pureza de coração em meio às influências do mundo moderno? Como a história de Luís Gonzaga pode inspirá-lo a viver com maior discernimento e retidão moral? Luís Gonzaga não era apenas um jovem nobre com privilégios, ele era alguém que escolheu um caminho de renúncia e serviço a Deus, mantendo-se firme em seus princípios mesmo diante das pressões sociais e familiares. Ele abraçou uma vida de simplicidade e humildade, distanciando-se das tentações mundanas para seguir um caminho de virtude e serviço aos outros. Refletindo sobre isso, como você pode aplicar o exemplo de pureza e discernimento de Luís Gonzaga em sua própria vida? Quais são as áreas em que você pode fazer escolhas mais conscientes e alinhar suas ações com seus valores espirituais? São Luís nos lembra que a pureza não se limita apenas à conduta externa, mas começa no coração e se reflete em todas as nossas interações e decisões. Portanto, não veja a pureza como uma restrição, mas como uma libertação do peso das influências negativas e um caminho para uma vida mais plena e significativa. Como isso pode mudar sua abordagem em relação aos relacionamentos, ao trabalho e à sua jornada espiritual? Como você pode buscar um discernimento maior em suas escolhas diárias, inspirado pelo exemplo de Luís Gonzaga? Assim como Luís Gonzaga encontrou a verdadeira liberdade e paz através da pureza e do discernimento, você também pode descobrir uma nova profundidade em sua própria jornada de fé e autoconhecimento. Permita que a história de Luís Gonzaga seja não apenas uma inspiração, mas um guia para viver uma vida de significado e propósito, buscando a santidade em todas as áreas de sua vida. Imagine viver em um mundo onde cada ação, cada decisão é guiada por um propósito maior, pela busca constante do verdadeiro sentido da vida. São Luís Gonzaga, através de sua vida dedicada a Deus e ao serviço aos outros, nos ensina que o verdadeiro significado da existência vai além das conquistas materiais e das ambições pessoais. É sobre descobrir, amar e servir a Deus em todas as circunstâncias. No cotidiano agitado, muitas vezes nos encontramos perdidos em meio às demandas do trabalho, às preocupações familiares e às pressões sociais. Pergunte a si mesmo agora: qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Como a história de Luís Gonzaga pode inspirá-lo a encontrar um sentido mais profundo em suas próprias experiências e jornada pessoal? Luís Gonzaga não era apenas um jovem nobre com privilégios, ele era alguém que escolheu um caminho de renúncia e serviço a Deus, buscando constantemente entender como cada ação poderia contribuir para sua jornada espiritual e para a construção do reino de Deus na terra. Ele abraçou a vida religiosa não como um escape das responsabilidades do mundo, mas como um caminho para uma realização verdadeira e duradoura. Refletindo sobre isso, como você pode aplicar o exemplo de busca pelo verdadeiro sentido da vida de Luís Gonzaga em sua própria jornada? Quais são as áreas de sua vida onde você pode se comprometer mais profundamente com os valores espirituais e com a busca por um propósito maior? São Luís nos lembra que a vida ganha significado quando encontramos nossa vocação e vivemos de acordo com os princípios que valorizamos. Portanto, não veja a busca pelo verdadeiro sentido da vida como uma tarefa árdua, mas como uma jornada de descoberta e crescimento espiritual. Como isso pode transformar sua perspectiva sobre suas prioridades, relacionamentos e aspirações pessoais? Como você pode encontrar um equilíbrio entre as exigências do mundo e a necessidade de cultivar uma conexão mais profunda com sua fé e propósito?
Assim como Luiz Gonzaga encontrou a verdadeira realização e paz através de sua busca contínua pelo sentido da vida, você também pode descobrir uma nova profundidade em sua própria jornada espiritual e pessoal. Permita que a história de Luiz Gonzaga seja não apenas uma inspiração, mas um guia para viver uma vida significativa e alinhada com os valores eternos que realmente importam. Imagine um dia a dia onde cada decisão, cada interação é moldada por um propósito maior, uma busca constante pela santidade e pela realização espiritual. Os ensinamentos de São Luís Gonzaga oferecem um guia precioso para aqueles que procuram não apenas existir, mas verdadeiramente viver em alinhamento com os princípios cristãos. Ao refletir sobre a vida de Luiz Gonzaga, podemos encontrar insights profundos que se aplicam diretamente à nossa própria jornada. Ele não apenas renunciou às riquezas materiais, mas escolheu um caminho de serviço humilde e dedicado a Deus. Isso nos leva a questionar: como podemos integrar esses valores em nossas próprias vidas? No seu trabalho, nas suas interações diárias, como você pode refletir o amor e a dedicação que São Luís tinha para com os outros? Ele nos ensina que a vida cotidiana não precisa ser apenas uma sucessão de tarefas mundanas, mas uma oportunidade contínua para crescer espiritualmente e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Pense nos momentos em que você pode aplicar os princípios de humildade, serviço e compaixão que Luiz Gonzaga exemplificou tão bem. Em vez de buscar apenas o sucesso material ou o reconhecimento pessoal, como esses ensinamentos podem guiá-lo para uma vida mais significativa e altruísta? Ao invés de se preocupar apenas com as preocupações do dia a dia, São Luís nos lembra da importância de buscar a santidade em todas as nossas ações. Isso significa tomar decisões que não apenas beneficiem a nós mesmos, mas que também promovam o bem-estar e a felicidade dos outros. Como você pode implementar essa mentalidade em suas próprias escolhas diárias? A verdadeira mudança vem quando integramos esses princípios não apenas em nossas práticas religiosas, mas em cada aspecto de nossas vidas. Imagine o impacto positivo que você pode ter ao adotar uma mentalidade de serviço e amor como São Luís Gonzaga fez. Como isso pode transformar não apenas sua própria vida, mas também a comunidade ao seu redor. Portanto, considere como os ensinamentos de São Luís Gonzaga podem se tornar uma bússola para sua própria jornada espiritual e pessoal. Ao viver em conformidade com esses valores, você não apenas enriquece sua própria vida, mas também inspira e influencia positivamente aqueles que o rodeiam. Busque viver cada dia com propósito, guiado pelo exemplo de São Luís Gonzaga, e descubra a verdadeira alegria e realização que vem de uma vida vivida em serviço a Deus e aos outros.